Olá, seguimos o nosso devocional essa semana falando do Espírito Santo. Se você não conhece aqui esse canal, muito prazer, eu sou a pastora Taina Reis, estamos aqui com o devocional de segunda a sábado e essa semana o tema é o Espírito Santo, mas hoje o título específico é Obedeça a Ele em Temor. Obedeça a Ele em temor. Se você quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal, não custa nada e você pode estar acompanhando esse conteúdo, estudando a palavra de Deus. O princípio, da sabedoria é temer a Deus, Provérbios capítulo 1, versículo 7. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor, o que é isso? O que é temer a Deus? É ter uma reverência profunda por quem Deus é. Quando nós falamos acerca do nosso Deus, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, nós estamos falando do único Deus que existe. Até as escrituras vai dizer o quê? Tema a Deus, não tema os homens, porque o homem ele pode, se ele mata o corpo, ele não pode fazer nada com a tua alma, nem com o teu espírito. Mas o Senhor sim, Ele pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo de uma pessoa. Então tema a Deus, porque Ele sim é o dono de todas as coisas. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Então quando eu sei quem é Deus, eu temo a Ele, eu tenho uma reverência profunda. Eu sei quem é que está me pedindo algo, eu sei quem é que está falando comigo. E ao nos relacionarmos com o Espírito Santo, nós precisamos temer a Ele, saber que não é porque Ele fala com você todos os dias, porque você tem um relacionamento diário com Ele, de intimidade, que você deve perder o respeito, a reverência de quem Ele é. Porque embora Ele seja seu amigo, embora Ele seja o seu Pai, Ele também é Senhor. E Ele deve ser respeitado como Senhor. E aliás, Ele não é só Senhor, sabe? Não é só igual aqui na terra, não é só um professor, Ele não é só um médico. Ele é Senhor dos senhores, o Deus de toda a terra. Então a reverência, ela é necessária, o temor é necessário. Nós precisamos disso. Nas escrituras, nós vemos claramente que quando uma pessoa, ela anda com o Senhor, tem intimidade com Ele, ela conhece quem Ele é. Assim foi no caso de Maria, mãe de Jesus. Ela via as profecias acerca do seu filho, aquele que ela carregava no ventre. E o anjo apareceu falando, ele não é teu, ele é filho de Deus. Então ela tinha um temor, sabia quem era o Senhor, e isso fica bem claro nas escrituras. Olha só, João capítulo 2, versículo 3 ao 5. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. Olha o que Maria falou de Jesus. Você acha que ela sabia como ia acontecer aquilo? Ela não sabia, mas você vê, na hora que faltou o vinho, ela foi recorrer a Jesus, porque ela sabia que se tinha alguém ali que podia resolver, era Ele, porque Ele é o Filho de Deus. Ela conhecia tanto Ele, o que Ele poderia fazer, que Ele era capaz de fazer o impossível, que ela falou para os serventes: faça tudo. Não faz metade não faz de qualquer jeito não, faz tudo o que Ele falar para fazer, porque Ele é Deus, Ele é o próprio Deus, sabe? Ela andava com Ele e conhecia. Por isso que nós temos que nos aprofundar nas escrituras, porque é aqui, nas escrituras, não é em outro lugar, amado. As pregações nós conhecemos sim, a fé, nós obtemos a fé através da pregação da palavra de Deus, mas você vai conhecer o caráter de Deus meditando nas escrituras, andando com Ele diariamente e meditando na palavra, que você vai conhecer quem é o teu Deus. Por isso é tão necessário. Já em João, no capítulo 6, aqui na multiplicações de pães e peixes, é bem claro
que os discípulos não sabiam quem ele era. Não temiam a ele, assim, sabe? Não tinha aquela reverência. Não sabia o que ele era capaz de fazer. Porque olha só, em João, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. O Senhor prova os corações. Ele perguntou para Felipe somente para o experimentar, somente para provar e conhecer o seu coração. Se ele realmente reconhecia que ele era o Cristo, que ele poderia fazer o impossível. Olha só. E no versículo 7 ele disse: Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Olha só, eles andavam com Jesus, é a mesma coisa. Em uma ocasião faltou o vinho. Gente, é a mesma coisa. O que Jesus podia fazer? Ele iria comprar vinho? Aqui é a mesma coisa, só que são pessoas diferentes. Uma é a mãe, é quem sabia que Jesus era. Ela é a mãe de Jesus ali. Teve essa oportunidade de ter o Filho de Deus no seu ventre. E aqui são os seus discípulos. Também não tinha comida para aquele tanto de gente, mas os discípulos provaram claramente que não sabiam de quem estava falando. Quando você sabe, meu amado, quem está falando com você, você obedece. Você obedece na mesma da hora. Você vai ali naquela hora. Você para tudo para fazer o que ele está mandando você fazer. Porque você sabe quem está falando com você. A mesma coisa é a mulher samaritana. Quando Jesus para ali no poço para falar com ela, e ela fala para ele, né? Você é judeu e me pede água. E Jesus fala para ela o quê? Se você soubesse quem é que te pede água, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Então nós precisamos conhecer o Senhor. Quando você sabe quem é que está te pedindo aquilo, você conhece, você teme, você vai logo obedecer. E nós não podemos perder o temor do Senhor. Outro caso que eu quero deixar aqui com você é Saul. As escrituras deixam claro, eu fico impressionada como é claro. Primeiro que Saul ele não estava preparado para esse reinado. Ele não tinha preparação porque ele não tinha identidade. Quando você não tem identidade, o poder pode se tornar a sua identidade. O cargo que você ocupa pode se tornar a sua identidade. Porque ele não estava preparado. A culpa era de Deus? Não. Quem queria um rei naquela época não foi Deus, nunca foi a vontade de Deus, era o povo que queria a todo custo um rei. E aí Deus concedeu o que eles tanto insistiram, mas nunca foi da vontade de Deus. Fato que Saul não estava preparado. Aqui eu vejo claramente nas escrituras que ele não se conhecia e ele também não conhecia quem era Deus, porque ele não obedece. Ele acha que está tudo bem ele desobedecer a Deus, que nada vai acontecer. Não é simples assim. Nós precisamos temer a Deus. Tudo tem consequências. Tem consequências, nossas escolhas boas ou ruins. Tem consequências. Ele não sabe quem é Deus. Olha só, em 1 Samuel 13, versículo 8, onde ele teria que esperar Samuel para fazer o sacrifício, porque Saul era rei, ele não era sacerdote. E ele diz assim, 1 Samuel 13, 8, e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele não era sacerdote. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul:
porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, esforcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o teu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha só, o Senhor provou Saul. O que Samuel diz para ele? Se você tivesse guardado a palavra do Senhor, o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te deu e obedecido, ele teria confirmado o teu reino para sempre. Mas porque você desobedeceu, Deus provou ele. Assim como ele provou na multiplicação de peixes, Felipe. Vamos ver o que Felipe vai dizer, se ele realmente crê ou não. E o Senhor provou Saul. Se ele obedecer, eu confirmo hoje o reino dele. Mas porque ele desobedeceu, não guardou o mandamento, ele não conhecia quem era Deus. Porque se ele o conhecera, ele não teria feito, ele teria ficado ali. Não importa o que vai acontecer, eu vou obedecer a Deus. Nós não podemos desobedecer o mandamento do Senhor. Aconteça o que acontecer, ele é Deus. Ele vai vir sim, porque a sua palavra é sempre fiel e verdadeira. Para com o seu povo, Deus não desampara o justo. A própria palavra fala isso. Davi disse, fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Não existe nenhum justo desamparado. Deus não desampara o justo. Permaneça firme e fiel a Deus, porque Ele sim é muito mais. Ele é verdadeiramente fiel. Ele nunca falhou. É diferente da nossa fidelidade. A gente é fiel, daqui a pouco a gente falha, mas a gente continua ali tentando ser fiel. Deus não. Deus é sempre fiel e verdadeiro. Vale a pena confiar no Senhor. Então tema o Senhor. Se Ele te pedir algo, o Espírito Santo te pediu algo, você tem certeza pelas Escrituras Sagradas que é o Senhor falando contigo, então obedeça. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém.